Oh, coisa boa! Começando mais um episódio, mais uma conversa, mais uma interação, mais um momento de troca que eu quero compartilhar com você, para a gente refletir um pouquinho juntos, para a gente buscar ajudar e ajudar a essa mamãe que fala e ajudar você, né, que acompanha, que escuta o Papo Sem Limites e que pode aprender e se inspirar com mais essa interação que a gente vai compartilhar. Escuta só. A minha filha vai fazer 3 anos agora. E ela foi diagnosticada com apraxia da fala. Você conhece? Eu já ouvi falar, Apraxia da Adriana. fala. É porque tem vários tipos de apraxia, né? Eu ia Motor, falar a isso. parte motor dela é ótima, tá? Ela anda de bicicleta desde 2 anos, patinete, corre, graças a Deus, isso é perfeito. Mas o da fala, o que acontece? O cérebro consegue entender, faz tudo perfeito, entendeu? Inteligência totalmente. Na hora que a criança quer falar, o músculo da boca não tem uma ligação. Então a criança quer falar, mas não sai. E aí é um trabalho qual o grau que ela tem. Então, o que acontece é que ela precisa treinar. É como andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma apraxia. Você precisa de treino. Nadar, né? Você precisa daquele treino. Então, ela precisa treinar durante muito tempo, né? Não se sabe, não sei, 6, 7 anos de fonoterapia, para treinar as palavras para o cérebro, para que ele faça sempre aquele mesmo caminho. É como se fosse a própria PNL da gente ficar programando o cérebro para sair daquele outro caminho que está acostumado, né? E o que, assim, a gente já tinha recebido um diagnóstico desde 1 ano e 8 meses, eu já achava que tinha alguma coisa, porque ela sempre andou com muito cedo, fez muita coisa cedo, e ali eu percebi que não vinha fala. Só que agora realmente foi fechado. Eu ainda tinha esperança que não, mas foi fechado. Ela está com qual idade E exatamente agora? ela vai fazer Fazer 3. 3. E assim, ela tem um temperamento ou é sanguínea ou é colérica, né? Então eu já faço umas como é que fala isso aqui, para ela poder. Micro decisões? Isso, microdecisões. Então, aqui em casa eu não tenho muitas questões com ela. Eu também sou colérica, então, assim, com a sua ajuda, realmente, muita coisa em mim mudou. E tem coisas, assim, ela gosta de participar, entendeu? Você tem noção, Isa? Ela lava o meu nariz, lava do pai e da mãe, do pai e da mãe, o meu. Ela pega a seringa no copo, ela coloca no nosso nariz. Então, assim, ela gosta de fazer essas participações. Só que na escola, a professora falou que ela fala muito não. Não, e não quer fazer determinadas coisas. Eu estranhei, porque eu nunca ouvi minha filha falando não em casa, né? E a fono também disse que ela tá bem resistente. E eu achei muito estranho, porque ela nunca se jogou no chão, ela nunca fez isso aqui em casa. Aí eu fico pensando, será que é a forma que eu tô lidando com ela? Eu não sei realmente, eu fiquei bem confusa com isso. Aí, eu hoje até fui na escola e meu esposo conversar com a escola, né, explicar o que é apraxia, para que inclua ela, né? Porque você pedir coisas para falar para uma criança que está no aprendizado de fala, você está excluindo, né? Ao invés de incluir. E como ela é líder, eu fico pensando assim que ela deve ficar meio frustrada. A minha questão, Isa, é como eu, mãe, devo lidar com ela em questão de amiguinhos. Por exemplo, às vezes ela está aqui embaixo brincando com as crianças, e aí ela usa diz muitos sons e não as palavras, e as crianças ficam, o que ela está falando? O que ela está falando? E aí eu não sei se eu falo, entendeu? Ou não sei se eu não falo. Hoje eu fui na escola e a pedagoga me falou que assim que ela acordou, ela foi atrás de uns bichinhos na parede, uns negócios, e a irmã vai atrás de uma amiguinha. Então, e ela não é assim. E na escola, Isa, ela não bate parabéns. Ela fica igual uma estátua, assim, é muito dolorido ver. E quando eu faço coisas aqui em casa, eu fiz aniversário para o cachorro para ver como ela é. Ela até tenta cantar, ela fica tão feliz. E eu queria saber como eu faço, sabe? Como mãe, como deve. E hoje você falou sobre fala, né? De bebê, né? Hoje, mais Uhum. cedo, você estava falando sobre a questão Empatia com as do não crianças que falar, né? ainda não falam. Uhum. Isso.
Ô, Adriana, olha, nós temos uma questão aqui muito importante, que é assim, existe um diagnóstico. Quando existe um diagnóstico, eu tenho 10.000 vezes mais cuidados no emitir alguma opinião, tá? Por que que eu digo isso? Porque diante de um diagnóstico feito por um profissional que avaliou a criança, que conhece a criança, né? Eu fico muito me sentindo muito insegura de orientar qualquer coisa, né? Por exemplo, quando ela está diante de um amiguinho tentando conversar, se ela não tivesse diagnóstico nenhum e simplesmente ainda não falasse, eu te diria: você pode falar por ela, porque daí você está modelando, né? Você fala e fala, não é isso, filha? Ela confirma, e você está modelando, você está entregando para ela a forma, né, de funcionar ali. Agora, para quem tem apraxia da fala, é a mesma conduta? Então, eu gostaria que você validasse essa minha orientação com o profissional que acompanha o caso presencialmente. Entende? Com a fono, com a pessoa que está responsável por ela. Por que que eu te falo isso? Porque e essa é a razão também pela qual você quase nunca me vê falando de autista, de síndrome de Down, de. Porque, gente, primeiro que eu não tenho uma prática mesmo profissional, clínica próxima dessas pessoas, e eu então não falo do que eu não entendo na prática, né? Não adianta ter só estudado. E segundo, porque quando a gente tem um diagnóstico, os casos são tão particulares, né? Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Às vezes a conduta de um profissional que está querendo trabalhar com aquela criança é diferente da minha, é do outro. Então, né? Eu entendo nesse caso que, ok, seria interessante você ir falando para ajudar, porque senão também pode acontecer que as crianças acabam desistindo da interação com ela. Eu acho que acaba gerando outro problema de Uhum. autoestima, de tudo mais. Então, essa é uma primeira parte do que eu quero Isso. trazer. Uhum. Tem um outro ponto que me chama muita atenção, Adriana, que é, você sabe do meu olhar voltado à causa emocional das doenças, à metafísica da saúde e à compreensão um pouco mais Uhum. ampla da doença, né? Do que simplesmente uma questão Uhum. biológica, física que acontece na gente. Então, quando eu escuto uma criança que tem um temperamento forte, que tem uma certa expressão, uma inteligência totalmente normal, desenvolvida e tal, o que será que ela está me dizendo, me comunicando? Qual pode ser o contexto quando ela tem dificuldade para falar, para desenvolver a fala? Assim, procurando no sistema familiar, o que isso poderia me trazer? Eu pensaria isso um pouquinho, sabe? Eu tenho um caso que eu atendi de uma família que tinha uma criança mais nova, não, uma criança mais velha e uma criança mais nova, e a mais velha tinha atraso de fala. Era essa o diagnóstico, né? E a mais nova estava com um comportamento ruim, jogando as coisas todas da estante e tal. E aí, assim, esses eram os problemas, na verdade tinham outras questões e tal, mas assim, aos 45 minutos de conversa, eu pedi para a mãe me exemplificar como era a abordagem dela, como ela falava. E aí eu percebi um grau de autoritarismo gravíssimo. Só que em 45 minutos ela me enganou. Me enganou mesmo. Parecia que era tudo bem, porque as pessoas meio que querem falar o que eu quero ouvir, né? Então, às vezes elas ficam com dificuldade de falar logo rasgado algumas coisas, né? Quando eu percebi que tinha alguma coisa ali que eu não estava conseguindo fechar, né, na minha cabeça, eu fiz uma simulação com ela. Eu falei, então agora eu sou seu menino, eu fiz isso, como você reage aí? Mas como se você. Eu sou seu menino, não é eu falaria. É fala. E a hora que ela falou, aí eu falei, nossa, agora eu entendi porque ele não fala. Se ele falar, ele tá ferrado. Então, o que que eu estou querendo te colocar? No caso dela, eu consegui identificar algum elemento ali na dinâmica que o menino inconscientemente decidiu não falar, ter dificuldade para falar, sabe? Porque
Era uma repressão ali naquele ambiente. Não estou dizendo que tem a ver com o que você vive, tá? O que eu Sim, estou querendo sim. dizer é que, vou te dar outro exemplo. Eu conheço um menino, uma graça de criatura, que tem uma irmã gêmea, que teve um problema no parto, portanto tem paralisia cerebral. Esta irmã não anda, não fala, né? Então recebe todo o tratamento de um bebê. Este menino, irmão gêmeo, inconscientemente percebe que não andar, não falar, não crescer traz um ganho secundário dessa atenção, desse tratamento. O resumo da ópera: esse menino está diagnosticado com problema de crescimento, tendo que tomar hormônio do crescimento para conseguir continuar crescendo. Porque é isso que o nosso corpo faz. Quando ele capta e faz conexões assim, ele, inconscientemente, né? Então, eu fico com esse questionamento em relação a isso, que, Isa, pode ser uma coisa 100% física, biológica, que não tenha nada que explique? Deve poder, é mistério. Uhum. Mas eu buscaria um pouco mais disso, metafísica da saúde, causa emocional, problema de fala, praxia de fala. Eu exploraria um pouco mais esse lugar, porque assim, me intriga, né? Uma questão de fala, porque o que você me falou que ela vai ter que fazer de treino para fala, né? É o que as crianças fazem naturalmente. Ela só vai precisar de mais ajuda para fazer o que naturalmente acontece. Por que isso não está acontecendo naturalmente com ela? Qual é a chavinha que ela desligou essa parte aí inconscientemente? Por quê? Qual razão poderia justificar? Entende? Então, isso é uma coisa que eu quero te trazer, que eu acho que a gente talvez não chegue a essa conclusão com essa conversa, mas eu quero te trazer para que você busque, para que você procure enxergar nisso, para que você pesquise mais sobre isso, e quem sabe a gente vá construindo esse raciocínio, porque eu acho bem importante. Me incomoda um pouquinho na sua fala, né? A coisa na escola e na fono terem um feedback diferente da sua percepção sobre ela, né? Isso aí eu acho que a gente precisa também investigar um pouco melhor, né? Seria porque eu não estou enxergando, eu estou conseguindo conduzir bem e lá não. O que está acontecendo, sabe? Eu acho que cabe a gente entender um pouco melhor, né? Porque de duas uma, né? Ou eu estou com o avaliômetro quebrado, estou enxergando coisas, não estou vendo coisas, não sei, ou estou permissiva, e aí por isso que está tudo bem aqui em casa, não sei. Ou eu estou escolhendo fono e escola que não estão alinhados com o que eu acredito. E então ficam lá peitando muito, disputando poder, e ela fica reativa, ela fica negativa, ela fica resistente, como foi a palavra que você me trouxe da escola. A Fono, na verdade, ela fez um relatório até falando que ela é inflexibilidade cognitiva. Não entendo muito bem o que é. Flexibilidade cognitiva é uma das funções executivas, né? A gente tem as funções executivas do cérebro, que agora na neurociência até que está bem popularizado o termo funções executivas, e flexibilidade cognitiva é uma delas. Memória de trabalho e flexibilidade cognitiva são 3, tem mais uma. Então, assim, precisa entender um pouco mais, assim, sabe? Eu acho que você tem que bater um papo porque, por exemplo, como ela te porque orienta. assim, ela é muito certinha, entendeu? Ela é muito certinha. Ela gosta de botar as coisas muito certinha em casa, entendeu? Os brinquedinhos, as coisinhas dela certinha. Mas é a idade dela. Ela tem tudo idade bem. de período sensível da ordem. Montessori já disse isso, então não é um problema, né? E aí, talvez, né, e ela sendo líder e querendo colocar, eu acho, hoje eu fui na escola exatamente para conversar, para explicar, né, a questão dela, como ela funciona, que ela funciona talvez diferente do outro, que o outro faz de qualquer forma. Ela não, tem que ser tudo muito certinho. E para mim isso não me incomoda, porque eu como criança, eu tinha muito toque.
entendeu? Então, quando eu olho para ela e vejo que ela tem que colocar as coisas certinha, eu relaxo, porque se eu não colocasse na minha época, eu ficaria nervosa, entendeu? Então, eu não sei se é toque, eu não sei o que que é. Eu queria que você validasse, então, com a fono, sobre essa orientação que eu te dei de falar por ela, de fazer a mediação com as outras Modelando. crianças, modelando. Eu entendo ser positiva, mas valida com profissionais que estão acompanhando, Uhum. né? Se é isso mesmo, se nesse caso não, é diferente por isso, por isso, por isso. Então, mas não Tá. tenha, assim, receio de perguntar, de entender no detalhe, pede ajuda, pergunta para a fono como ajudar. Sabe que às vezes a fono te fala o que aconteceu, te fala como ela tá, mas não fala o que você faz. Fala: "E tá aí eu, como eu participo disso? Como eu faço? O que que eu faço? Como eu posso ajudar?", né. Faça perguntas específicas, né. Leva isso. Continue de orelhinha em pé entendendo como que tá diferente o comportamento e a visão da sua filha na fono e na escola e em casa. Eu queria mais dados sobre isso, eu queria que você tivesse mais conclusões a esse respeito, por que está tão diferente, né? É a forma como você trata, então eu preciso escolher outros profissionais, né, que estejam mais aproximados da maneira como eu entendo, ou não, ou, né? O que está acontecendo? Qual que é o ponto aí que eu acho que é importante entender isso? E, finalmente, eu acho que você poderia investigar um pouquinho mais a causa emocional. Eu também farei isso, de apraxia da fala, né, e eventualmente se eu tiver alguma coisa a mais eu te mando, porque eu acho que é bom a gente tentar entender esse conjunto todo, que mensagem é essa que a vida traz pra gente agora, né? Seria do quê? Sobre o quê? Vamos aprofundar nisso. Tá bom, minha querida? Um beijo, obrigada mesmo. Deus te abençoe, Adriana, um beijo grande. Viu só que interessante, gente? É muito curioso quando a gente começa a aprofundar na questão, o quanto a gente vai vendo que pode ser realmente trabalhado, né? Potente, lindo. Eu espero que você tenha crescido com essa conversa. Eu espero que esse compartilhar faça sentido para você e que você realmente aprofunde inclusive o contato conosco nas redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, @isa.minatel e o canal no YouTube, youtube.com/isaminatel. Vamos juntos cada vez mais aprofundar o nosso estudo para sermos pais e mães sem limites no amor, no conhecimento, na profundidade com que tocamos essas almas humanas que nos foram confiadas. Um beijo, fica com Deus e até a próxima, porque aqui você já sabe, o papo é sem limites.